Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre trabalho em energia. Esse aqui é o último assunto do nosso curso de física. E nessa fotinha aqui, vocês podem ver um cientista muito famoso, que foi o Nikola Tesla. Nikola Tesla, ele foi físico e engenheiro elétrico, e ele trabalhou junto com Thomas Edison. Ele é um dos grandes criadores foi idealizador, né, da corrente alternada. E uma das frases muito importantes dele é essa frase aqui, que eu gostaria que vocês lessem aí para vocês e pensassem um pouquinho. Se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Então, uma das coisas que esse cara falou, que ele julgava extremamente importantes para entender o próprio universo, era a energia. E vai ser isso que a gente vai discutir hoje. O que é energia? Então você, o que é que você entende por energia? Tente pensar um pouquinho e formular uma definição de energia. Você pode pensar, por exemplo, que energia é a energia elétrica, né? A energia que vem dessa tomada que está aí no seu quarto, que você bota um fiozinho mágico e de repente sai energia de dentro. E essa energia ela é perigosa e você não consegue compreender muito bem como é que ela funciona, mas você entende isso aqui como energia. E você pode pensar que, energia é essa energia que sai aqui dos fios elétricos. Isso é energia para mim. É uma definição aceitável, né? Você pode também pensar na energia solar. Que símbolo melhor para definir energia do que a energia solar, né? O Sol, ele é... A gente pode entender o Sol como um símbolo talvez até uma personificação da energia. E ele realmente é muito energético. A gente tem como exemplo a energia solar, que é aquela energia proveniente da radiação do Sol. A energia nuclear, que é a energia proveniente da fusão dos átomos. O que acontece também no Sol por conta da grande gravidade que ele possui. Energia térmica, que também está ligada ao Sol, mas não somente ao Sol, né? Que é a energia do calor, a energia proveniente da temperatura, das diferenças de temperatura. Então, seria também exemplos de energia que você poderia pensar e ajudar na nossa definição de energia. Mas ainda não está claro o que é que eu posso dizer que é energia. Parece que a gente entende energia, mas não consegue explicar com palavras, né? O que é que significa energia. A energia sonora ou a energia cinética. Quando você explode alguma coisa, você realmente percebe que aquele negócio é energético. Dependendo da intensidade do som, você pode até machucar os seus ouvidos. Então, som também é energia. E a energia sonora é a energia do som. A energia cinética é a energia do movimento. Então, um caça, quando ele quebra a barreira do som, que definição melhor para energia do que um caça quebrando a barreira do som, não é mesmo? Então isso é bastante energético. E a própria velocidade que o caça tem também pode ser significado de energia. Então essa velocidade que ele adquire muito alta, essa velocidade muito alta, a gente pode entender como bastante energética, não é? Imagina se esse caça bate alguma coisa, qual seria a destruição? Então, isso aqui é um estado de energia muito alto. A energia mecânica, aquela energia pelo movimento dos corpos e pela força mecânica dos corpos. O nosso próprio corpo, por exemplo. A energia que você desempenha ao fazer um movimento de musculação, por exemplo. A energia que o coração toda vez gasta para fazer o sangue fluir por todos os tecidos do nosso corpo. Ou até mesmo a energia química, que está presente no nosso metabolismo e que nos proporciona a vida, né? A energia química também presente em substâncias químicas e que permite que a própria química ocorra, as transformações das substâncias ocorram.
Então, isso também é sinônimo de energia. Então, energia é uma coisa muito, muito, muito vasta. Extremamente vasta. E é muito, muito difícil a gente definir com uma única definição o que seria energia. Mas e aí? O que é mesmo energia? Você já deve ter percebido que é um negócio extremamente complexo e que envolve muitas áreas. Muitas, muitas áreas mesmo. Essas aqui são poucos exemplos que a gente pode citar. Então, o que seria energia? Uma pessoa correndo, ela tem uma certa energia, a gente pode dizer, né? Então, o que a gente vai fazer aqui nessa aula é dar um enfoque no movimento dos corpos. A gente não vai se preocupar com a química que está ocorrendo aqui dentro desse organismo. A gente não vai se preocupar com a energia dos átomos que estão no corpo desse homem correndo. A gente não vai se preocupar com essas coisas. O que a gente vai dar enfoque aqui é no corpo dele, na massa que ele tem e no movimento que ele está fazendo. Então, essa daqui é uma aula de mecânica clássica. Então, a gente não vai abordar aqueles outros tipos de energia. Então, o que a gente vai fazer é entender a energia dos esforços. Os esforços mecânicos. Se a gente analisasse, por exemplo, uma pedra, o que a gente estaria preocupado em saber é qual seria a energia, já dando um spoiler, né? Cinética da pedra, qual seria a energia potencial dessa pedra. Então a gente vai discutir mais à frente sobre isso. E para a gente entender, a gente precisa de uma definição pela capacidade de trabalho mecânico. Então, para a gente entender o que é energia, de verdade mesmo, de forma física, uma das maneiras de definir energia é por meio do trabalho, pelo conceito de trabalho mecânico. Não é a única forma. E não é a forma mais geral. Porque para você definir energia de verdade, você tem que abordar todos aqueles outros tipos lá. Então, como a gente está começando agora, e como nossa ideia é primeiro falar sobre essa energia mecânica, essa energia do movimento, a gente vai falar uma definição cabível para o nosso escopo de entendimento, né? Então, o nosso entendimento agora, por enquanto, é só da mecânica clássica. Então, a gente vai definir energia com os conceitos de mecânica clássica. E é suficiente a gente entender o que é trabalho mecânico para definir energia, por enquanto. Então, a partir de agora, a gente vai começar a falar mais ou menos o que seria trabalho mecânico. Então, para entender o que é trabalho mecânico, primeiro a gente vai fazer um caso mais simples, em que a gente está aplicando uma força em um corpo. E essa força é constante. Então, imagine que eu quero encontrar uma quantidade que signifique eu estar conseguindo mover esse corpo. Porque, afinal, eu posso aplicar uma força em um corpo, né? E esse corpo continua estático. Então eu não consegui mudar. É como se eu não tivesse conseguido mudar esse sistema. Fazer uma mudança. E para eu fazer uma mudança no sistema, é como se eu estivesse fazendo um trabalho no sistema. Então a definição de trabalho é mais ou menos essa. Eu aplico o trabalho no sistema e eu causo mudanças nele. Então se eu aplico uma força aqui, eu posso mudar ou não. Se essa força aqui se equilibrar com essa força em verde aqui, as duas equilibradas no eixo X, o corpo não se move. Então o trabalho que essa força vai fazer aqui é zero, porque eu não causei nenhuma mudança nesse sistema. Mas e se eu mudar esse sistema? O que é que vai acontecer? Eu vou ter uma quantidade que eu consigo medir, que significa a capacidade de mudar esse sistema, que é o trabalho mecânico. Certo? Se tiver um pouco abstrato, você imagina um motor. O motor ele faz um trabalho mecânico que move o carro. Se esse motor estiver pifado ou com algum problema, ele talvez até continue a funcionar, mas ele não vai mover o carro, então ele não produz um trabalho efetivo. Essa é a definição de trabalho que a gente está discutindo agora, tá? Então agora a gente só precisa tornar isso aqui em matemática, né? Então a gente aplica uma força nesse corpo. Para fazer o trabalho a gente tem que mover o corpo, a gente tem que alterar
o estado desse corpo aqui no sistema. Então, se a gente move o corpo em uma distância d, aplicando essa força F, primeiramente, por mover o corpo, a gente conseguiu aplicar trabalho no corpo, né? Então, se mover o corpo é necessário para aplicar trabalho, uma quantidade importante para a gente usar na definição do trabalho é o próprio deslocamento do corpo. Porque isso indica que efetivamente a gente aplicou trabalho ou não nele, né? Aplicando trabalho no corpo, a gente moveu o corpo em uma distância d. Só que a força que moveu o corpo na distância d não é essa força F total. A força F total tem duas componentes. Uma componente que é na direção do deslocamento, que a gente chama de FD. Uma componente que é transversal ao deslocamento, que a gente chama de FT. O ângulo entre o vetor força total e FD a gente pode chamar de alfa. Então, a força que faz ele se mover nessa distância aqui não é a força F inteira, em valor total, mas sim sua componente D. Isso chega a ser óbvio, né? Porque, veja, a força F ela tem duas componentes, e a componente que está na direção do deslocamento é FD. FT, que é a segunda componente, não move o corpo, porque o corpo só move em D, só move nessa direção. O corpo não move aqui para cima. Então essa força, essa componente FT, ela não faz trabalho no corpo. A única que faz trabalho, a única que altera o seu estado aqui, né? É FD. Então a gente podia definir um trabalho feito por uma força constante, nessa ideia, como sendo o produto de FD por D. Certo? FD por D. Se por acaso não houver nenhuma força, não existe trabalho. O trabalho é igual a zero, porque FD é zero. Se não houver nenhum deslocamento, D é zero, então o trabalho também é zero. Se por acaso nenhum desses dois forem zero, houver essa força, houver um deslocamento, o trabalho vai ser igual a isso aqui. FD é a componente em x dessa força que não está em x, que está oblíqua, né? Como FD é o cateto adjacente a esse ângulo aqui, a gente pode dizer que o trabalho feito por essa força constante F é igual a F cosseno de θ vezes D. Então isso aqui é uma fórmula bastante conhecida, que é a fórmula de trabalho. Só que vocês têm que tomar cuidado, porque essa fórmula aqui ela só é válida quando a força que está sendo aplicada ao corpo é uma força constante. Que no caso é F, Fzão aqui é uma força constante. Outra coisa também que a gente tem que pensar é que o trabalho feito por essa força aqui não é o único trabalho que está sendo feito nesse corpo. Existe outra força aqui, Fzinho, que está sendo aplicada ao corpo, e com esse deslocamento aqui, ela também vai aplicar um trabalho no corpo. A gente pode pensar que se essa força F aqui está fazendo o corpo vir na direção dele, na direção do deslocamento, é só você ver a componente aqui, ó, está na mesma direção do deslocamento, que é para cá, ó, vem daqui para cá. O trabalho é um trabalho positivo, porque ele contribui para o movimento do corpo. Como essa Fzinho aqui provavelmente é uma força de atrito, ela vai ser contra o deslocamento do corpo, o trabalho dela vai ser negativo. Isso aqui a gente vai discutir mais na frente, só para ficar mais claro, tá bem? Então, duas definições importantes, foi o que eu acabei de falar, é que a gente chama de trabalho motor, aquele trabalho que favorece o movimento do corpo, que seria o trabalho feito por a força F, mais especificamente pela componente na direção do deslocamento. Ela é o trabalho feito por ela, que a gente calculou aqui, é um trabalho motor, é um trabalho positivo. O trabalho resistível é aquele que é contra o deslocamento do corpo. Como o corpo está deslocando aqui para a direita e Fzinho está para a esquerda, ela vai
fazer resistência ao corpo mover para essa direção. Então o trabalho de Fzinho, que Fzinho fizer, vai ser negativo, enquanto o trabalho de Fzão é positivo. O trabalho de Fzinho a gente chama de trabalho resistivo. É aquele que impede o movimento. Trabalho motor, o nome já diz, né? É o trabalho que favorece o movimento. É um trabalho motor. Então, só relembrando, o trabalho por uma força constante é a força na direção do deslocamento vezes o deslocamento. Se você ver aqui, esse ângulo θ que está sendo representado aqui no cosseno é o ângulo entre a força e o deslocamento. Se a gente tomar F como sendo essa força aqui, esse ângulo aqui vai ser entre 0 e 90, né? E cosseno de entre 0 e 90 é um valor positivo. Então esse trabalho aqui vai ser motor. Você também pode pensar que a componente, quando você pensa aqui, a componente de F aqui na direção de D, ela vai estar apontando para cá. Então você também consegue perceber que é um trabalho motor por causa disso. O ângulo entre o deslocamento e a força Fzinho aqui é daqui para cá, né? Que é 180 graus. Cosseno de 180 é menos 1. Então esse trabalho pela força Fzinho aqui vai ser negativo. Vai ser um trabalho resistivo. É também importante a gente entender uma interpretação do trabalho em um grafo. Se a força é constante, a gente já viu, né, que o trabalho vai ser a força vezes o deslocamento. E força vezes deslocamento, para ir de um ponto A até um ponto B, por exemplo, a gente podia interpretar como esse gráfico aqui. A força aqui, no eixo das forças, né, constante, uma linha horizontal. O deslocamento aqui em X. Da posição A até a posição B tem um deslocamento D. O trabalho como sendo força vezes deslocamento é interpretado como essa área, abaixo dessa curva. E essa interpretação do trabalho ela serve tanto para forças constantes quanto para não constantes. Se a gente tivesse uma força que crescesse linearmente aqui, o trabalho seria a área abaixo dessa curva. No deslocamento de 0 até 5, uma força que vai de 20 até 100 linearmente. Para entender realmente por que é uma área abaixo da curva o trabalho, a gente teria que falar um pouquinho de cálculo diferencial e integral aqui. E a gente ainda não tem condições de falar sobre isso, porque essa aula aqui é voltada para o ensino médio. Mas você só abstraindo um pouquinho, imaginando que o trabalho, nesse caso aqui, é a área abaixo da curva, você extrapola um pouco a definição para a área abaixo de qualquer curva, que faz até um pouco de sentido. Então a gente vai entender aqui trabalho como sendo a área abaixo da curva de força e deslocamento. Isso vai ser importante para entender lá na frente também, tá? Então, agora a gente vai tentar descobrir qual é o trabalho feito por duas forças muito importantes. A primeira é a força peso e a segunda é a força elástica. Então, qual é o objetivo da gente saber qual é o trabalho feito por essas forças? É porque sabendo qual é o trabalho que é feito por elas, a gente entende como são as expressões de energia potencial. Potencial gravitacional e potencial elástico. Lá na frente eu ainda vou falar sobre isso, para a gente entender realmente o que seria uma energia potencial e uma energia cinética. Então vamos lá. Imagine que você tem um corpo e ele está caindo nessa trajetória aqui. Ele vem, desce por aqui, depois sobe e desce de novo. E chega aqui no ponto B. Então existem várias forças que estão atuando no corpo para ele fazer essa trajetória, né? Uma delas é a força peso. E a gente quer saber qual é o trabalho feito por essa força peso. Então, primeira coisa, a força peso ela vai ser constante ou não nesse caso aqui? A gente pode imaginar que por a força peso ser igual a mg, ela vai ser constante. Isso não está errado. Se a altura que a gente está falando aqui é uma altura pequena,
a força peso ela permanece constante realmente. Então a gente pode tomar ela como constante. Se a altura fosse gigante, tipo metade do raio da Terra, aí a gente não poderia falar isso. Mas não vem ao caso aqui, né? Então essa distância pequena, por exemplo, uns 20 metros de diferença daqui do ponto A para o ponto B, é uma altura ótima para a gente dizer que a força-peso é constante. Próximo daqui da superfície, a força-peso é constante. Então aqui a gente pode usar a definição do trabalho feito por uma força constante para calcular o trabalho feito pela força-peso. Então a definição para uma força constante é que o trabalho feito por uma força constante é igual a própria força vezes o deslocamento da força, o deslocamento do corpo, né? Que é esse vetor aqui, que vai do ponto inicial até o ponto final, e o cosseno do ângulo entre esses dois, entre o peso e o deslocamento. Essa definição que a gente falou na estante, que é o trabalho feito por uma força constante. Se a gente ver aqui, pegar esse deslocamento, né? Botar ele aqui, e a altura do corpo de A até B, e botar aqui, o ângulo formado entre os dois vai ser θ, né? Então, a gente pode pegar e verificar que H, que é a altura entre A e B, é o cateto adjacente a esse ângulo, e D é a hipotenusa dele. Então, H sobre D vai ser igual ao cosseno de θ. E isso quer dizer, pega o Dzinho aqui e passa para o outro lado, que H é igual a D cosseno de θ. H sendo igual a D cosseno de θ, a gente pode reescrever a fórmula para o trabalho feito pela força-peso. O trabalho feito pela força-peso agora é P vezes H, porque D cosseno de θ é a altura, né? Então o trabalho feito pela força-peso é o peso vezes a altura, que é igual a mgh. Então veja que esse H aqui, para você não confundir lá na frente, esse H é um ΔH, é uma diferença de alturas. Não é uma altura pontual, não é a altura de A, não é a altura de B. É a diferença da altura de A para B, certo? E um conceito extremamente importante é que não importa qual foi a trajetória dessa partícula para sair de A até B. Então veja aqui, não importa se ele foi de cima para baixo, para cá, não importa se ele fez essa trajetória, não importa se ele fez um negócio todo curvo, não importa como é que ele saiu daqui e chegou aqui. A altura vai ser a mesma. Se a altura é a mesma, o trabalho vai ser o mesmo. Então se fulaninho aqui joga a bolinha para fulaninho aqui embaixo, não importa como ele jogou, se ele jogou mais para cima, se ele jogou direto, como a altura vai ser ΔH, o trabalho também vai ser ΔH. O deslocamento vai ser esse vetor azul, e o peso vai ser esse vetor em vermelho. Então veja que a componente do peso que está na direção do deslocamento está apontando na mesma direção, no mesmo sentido, né, do deslocamento. Então a gente diz que nesse caso aqui o trabalho é motor. Então o trabalho aqui vai ser mgh positivo. Se a gente tiver a opção contrária, por exemplo, fulaninho B aqui jogou para fulaninho A aqui, quando você faz P aqui, você vai ver que a componente do peso, que está na direção do deslocamento, não está apontada para cá, e sim para cá. Veja só, se aqui é o peso, a componente dele na direção do deslocamento vai estar nesse sentido, não no sentido contrário. Isso quer dizer que o trabalho feito agora pela força-peso é um trabalho resistente, vindo daqui para cá. Se você não quiser fazer esses desenhos simples, é só você imaginar. Quando o fulaninho aqui em A jogou para B,
a bolinha ela vai ganhar energia. Ela vai ficar com mais velocidade, porque é um local mais alto para um local mais baixo. Então, esse trabalho feito pela força-peso vai ser o motor. Nesse outro caso aqui, como o fulaninho aqui de baixo jogou para o fulaninho de cima, a força-peso vai puxar a massa para baixo, né? Então ela vai ser resistente, nesse caso. E o trabalho feito por ela vai ser um trabalho resistente. Então você vê aqui que a componente da força-peso está contrária ao sentido do deslocamento. Então ela vai fazer um trabalho resistivo. De valor menos mgh. Então imagine que fulaninho A joga para B, faz um trabalho de mgh. Fulaninho B joga para A, faz um trabalho de menos mgh. No final, o trabalho aqui foi zero, né? Somando os dois, o trabalho dá zero. Então o trabalho de ida e o trabalho de volta foi igual a zero. Quando isso acontece, quando eu faço esse caminho aqui, eu saio de uma altura h. Faço esse percurso 1. Chego aqui à altura 0, por exemplo, o chão. E depois eu volto por um caminho diferente. E mesmo assim o trabalho dá zero, eu tenho que essa força aqui é uma força conservativa. Então essa é uma definição interessante, né? Que a força está sendo conservativa, ela está conservando a energia. Eu tinha uma energia potencial aqui, desci, essa energia veio a zero, depois retornou a energia máxima. Eu fiz um trabalho vindo daqui para cá, e depois esse trabalho foi todo consumido de volta quando eu voltei para cá. Eu não gastei mais para voltar para cá, né? Então não está tendo energia sendo gasta realmente. Ela está se conservando. E a força-peso é uma força conservativa por causa disso. Da mesma forma, a força elástica. A força elástica a gente já comentou, né? É aquela força que você tem quando você usa molas, quando você pressiona, quando você comprime ou estende molas. E a gente quer saber o trabalho feito por essa força de mola. A gente sabe que, das aulas passadas, que a força feita por uma mola, pela lei de Hooke, é igual a constante da mola vezes o tanto que essa mola foi comprimida ou estirada com relação ao comprimento original, né? Que é o ΔX. E aí eu pergunto a você. A gente pega essa força elástica aqui e simplesmente multiplica pelo deslocamento dela e a gente acha o trabalho o trabalho feito pela força elástica. Tá certo, né? Aí você me diz agora, tá certo ou não tá? Se você lembrar, essa definição aqui é para força constante. E a força elástica não é constante. A força elástica é dependente do deslocamento. Então, conforme eu desloco, pouquinho em pouquinho, a força elástica vai mudando. Conforme eu vou deslocando aqui. Então a gente não pode dizer que o trabalho da força elástica é simplesmente a força vezes o deslocamento. A gente tem que pensar em termos de área agora. O gráfico da força elástica é uma reta. Então, no eixo Y a gente tem a própria força, em X a gente tem o deslocamento. Então, conforme eu aumento o deslocamento, eu aumento a força linearmente, por conta dessa equação aqui. O coeficiente angular da reta é o K. Então, aqui é a linha que representa a força elástica. O trabalho vai ser a área abaixo dessa linha do deslocamento. Então, se eu desloco de zero, o primeiro exemplo que a gente vai fazer é esse. Deslocar de zero até um ΔX. Zero aqui significa o deslocamento inicial da mola. ΔX significa o deslocamento final, o tanto que foi comprimido ou esticado. Então esse gráfico aqui, a área dele vai ser o trabalho feito por essa força elástica. Essa área aqui vai ser uma área de um triângulo. A gente pega a base, que é o ΔX,
multiplica pela altura. A altura é isso aqui, que tem um valor de k delta x. Divide por 2, porque é um triângulo, é metade do quadrado aqui, né? Do retângulo. Então, isso aqui é a área de um retângulo, divide por 2 a área desse triângulo. Então, o trabalho feito por a força elástica, esse ΔX aqui vai multiplicar com esse outro ΔX, fica ΔX ao quadrado. O trabalho feito pela força elástica é a constante da mola, ΔX ao quadrado sobre 2. Positivo ou negativo, porque ele vai ser negativo quando você vai contra o comprimento original da mola. Quando você vai contra a mola, você vai ter que desempenhar esforço para comprimir a mola ou esticar a mola. E esse trabalho vai ser negativo. Quando ela está comprimida e você solta a mola e ela volta para o comprimento original, aí o trabalho vai ser positivo. Esses sinais aqui não são tão importantes não, é mais convenção. Então se você, por exemplo, convencionar aqui, para mim é mais interessante dizer que quando eu comprimo ou estico a mola, vai ser positivo. E quando a mola está comprimida e ela volta para o comprimento original, isso é negativo. Se você convencionar isso aí, não tem problema. É só tá coerente com o resto das suas contas. Geralmente a gente nem considera sinal aqui. Só deixa como o trabalho da mola sendo k delta x ao quadrado sobre 2. Só que veja, aqui a gente considerou que a gente está saindo do comprimento original para um comprimento ΔX. Mas a gente, para ser mais geral, a gente tem que sair de um comprimento que não seja simplesmente o comprimento inicial, né? A gente pode imaginar que a gente já está com a mola comprimida em um x1 e vai comprimir mais, vai comprimir para x2, certo? O gráfico que a gente vai ter então é esse aqui. Em x1 a mola faz uma força kx1, em x2 a mola faz uma força kx2. E o trabalho feito por essa força vai ser essa área. A área desse paralelogramo. A área do paralelogramo, se você não tiver lembrado, você pega as duas bases, base maior, que é essa altura aqui, base menor, que é essa altura aqui. Pega essas duas bases, né? Multiplica pela altura. A altura é esse comprimento aqui. E tudo isso divide por 2. Aí você tem a área do paralelogramo. Então essa área aqui vai ser equivalente ao nosso trabalho da força elástica. A base maior é essa altura, que é kx2. A altura menor é essa altura aqui, que é kx1, que está bem aqui. Somou as duas, multiplicou pela altura do paralelogramo, que é x2 menos x1, que é esse comprimento aqui, né? Se daqui para cá é x1 e de 0 para cá é x1 e de 0 para cá é x2, de x1 para x2 é isso tudo menos isso aqui, não é? Então fica x2 menos x1 dividido por 2. Então esse aqui é o trabalho feito pela força elástica. Essa fórmula aqui está muito grande e dá para a gente reduzir ela. Só fazendo um pouquinho de matemática. kx2 menos kx1 tem k aqui nos dois, então a gente tira o k, que fica multiplicando. E aqui a gente tem x2 mais x1 vezes x2 menos x1. Fazendo essa multiplicação, a gente encontra que fica k x2 ao quadrado menos x1 ao quadrado dividido por 2. E essa daqui é o trabalho feito pela força elástica. kx2 menos x1 sobre 2. Então, sempre quando a gente vê mola, tem que lembrar que esses x aqui, eles são com relação ao comprimento original da mola.
Então, tomar cuidado para não pegar outro comprimento que às vezes dá confusão e você acaba fazendo besteira. Então, sempre pegue com relação ao comprimento original da mola, que é convenção e também evita muito erro. Esse x2 aqui é um valor de deslocamento da mola e x1 também. E essa definição aqui também vai ser importante para a gente entender como é a fórmula de energia potencial elástica. Então agora a gente vai começar a falar sobre a energia em si. A gente falou sobre os trabalhos, o que é que significava o trabalho, mais ou menos, né? A gente vai falar agora sobre a energia cinética. Então, como eu já tinha falado antes, naquele exemplo do caça, a velocidade ela é uma característica de energia. Se um corpo está com velocidade, ele está com energia cinética. A energia cinética, portanto, a gente chama que a gente diz que ela significa energia do movimento, né? Então, o corpo, por estar se movimentando, por ter velocidade, ele é energético, ele está em um estado de energia. Se você duvidar disso, é só você ver uma batida de dois carros. Você vai ver em sua frente a manifestação da energia que eles continham. Quando os dois carros se batem, além de desastroso, horroroso, né? Ainda, além disso, tem o som da batida é muito, muito alto. E som é energia também. Então, aquele som que saiu da batida é parte da energia que aqueles carros carregavam em seu movimento. Então, aquele som que você sente, aquela pancada, é parte da energia cinética que eles estavam armazenando no movimento. A letra que a gente usa para energia cinética geralmente é K. K vem do inglês, que é kinetics, que é cinética em inglês. Tem gente que usa EC para energia cinética também, que a gente vai usar K. Então, para tornar essa definição de energia do movimento um pouco mais quantitativa, a gente vai tentar encontrar uma expressão que represente essa energia cinética. Então, imagina aqui, que eu tenho um corpo, esse corpo está com uma velocidade V0. Eu vou aplicar uma força constante que vai acelerar esse corpo. Vai acelerar esse corpo até uma velocidade V. Por eu mudar a velocidade do corpo, eu vou estar mudando a energia cinética, né? Então, esse modelo aqui é um modelo interessante para a gente tentar encontrar uma expressão que represente a energia cinética. Esse corpo, então, ele faz um deslocamento D, de A até B. Como essa força aqui a gente está imaginando ela sendo constante, a gente vai poder aplicar nossa definição de trabalho feita por força constante. A força F está na mesma direção do deslocamento, então isso aí quer dizer que o nosso trabalho vai ser F vezes D positivo. A gente também sabe que a força, a única força que está atuando nele, vai ser igual, então, a massa vezes a aceleração do corpo. Não existe outra força aqui que está atuando sobre esse corpo. Então, nesse modelo, a gente pode entender que essa força que está atuando nele é a massa vezes sua aceleração. Pela equação de Torricelli, que a gente viu lá em cinética, a gente tem que a velocidade final do corpo ao quadrado é igual à velocidade dele inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento do corpo. Então a gente pega o deslocamento aqui e consegue isolar ele dessa forminha aqui. O deslocamento do corpo vai ser igual a velocidade ao quadrado final menos a velocidade ao quadrado inicial dividido por 2 vezes a aceleração do corpo. Então, só relembrando aqui, o trabalho é FD. Como F é igual a MA, fica MA aqui vezes D, que é esse valor aqui. Então, o trabalho
feito por a força é igual a MA V ao quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2. Então, aqui a gente consegue perceber uma coisa muito interessante. O trabalho feito por aquela força, ele vai ser dependente da velocidade do corpo, né? Em um estado inicial, que é o V0, e um estado final. Note aqui que a aceleração ela vai ser cancelada e a gente vai ficar só com isso aqui. Cancelando a aceleração, a gente separa o trabalho em dois estados. O estado inicial, que é esse mv0 ao quadrado sobre 2, que é a velocidade inicial, e o estado final, que é mv ao quadrado sobre 2. Isso quer dizer que o trabalho feito por aquela força fez a nossa massa sair de um estado inicial e chegar em um estado final. Fez uma alteração no estado de velocidade daquela massa. Então ele sair de uma velocidade v0 para chegar em uma velocidade v. Então essa expressão aqui, que a gente está vendo, é uma expressão que dá significado para a nossa definição de energia cinética que a gente tinha falado. Então o trabalho faz variar a energia cinética, né? Se eu tiver aplicando o trabalho aqui, um trabalho motor, nessa partícula aqui, ele vai fazer um aumento da energia cinética. Ele parte de uma energia cinética menor e aumenta a energia cinética para uma energia maior. E essa variação de energia corresponde ao trabalho. O trabalho está sendo aplicado na massa. Então essa daqui é basicamente a energia cinética, né? Então a energia cinética vai ser dada por essa expressão aqui. A massa do corpo, sua velocidade ao quadrado, sobre 2. Essa expressão de energia cinética é muito parecida com a definição que a gente deu antes de definição de momento linear, né? Só que a diferença é que a energia cinética, você consegue perceber que a energia cinética é na verdade um escalar, enquanto o momento linear é um vetor. Ambos têm como correspondência a massa e a velocidade, só que aqui a velocidade é ao quadrado. Então a velocidade, isso quer dizer que a velocidade ela influencia muito mais na energia cinética se comparada ao momento. Se eu aumentar a velocidade aqui em 2 vezes, o momento vai aumentar em 2 vezes, só que a energia cinética vai aumentar em 4 vezes. Então basicamente é isso. A energia cinética é dada por essa definição. E nada mais é do que um trabalho aplicado sobre uma partícula, vai fazer ele acelerar e vai fazer ele modificar a energia cinética, que é esse teoremazinho aqui. Isso quer dizer que o trabalho causa uma variação na energia do sistema. E essa energia, ela como consequência, a consequência da variação na energia é um aumento ou diminuição da velocidade do corpo. Um aumento ou uma diminuição do seu momento linear. E já que agora a gente já conseguiu definir o que é energia cinética, a gente pode falar agora de energia potencial. Então, energia potencial é basicamente uma energia que está contida no objeto sem ser por velocidade ou massa. É uma energia que está latente. Estando latente, ela está em iminência de se transformar em energia cinética. Por exemplo, quando você pega por exemplo, aqui um arco, ou então uma mola, ou qualquer outra coisa desse tipo, e você faz um trabalho aqui sobre ela, então você estica essa corda, ela vai armazenar energia. Essa energia é uma energia potencial. Quando você soltar, essa energia potencial vai se transformar em energia cinética, né? Então a flecha ela vai voar. Então essa energia potencial é uma energia latente, é uma energia armazenada no estado em que está o objeto. Da mesma forma, em uma hidrelétrica, por exemplo, a diferença de altura faz ter uma maior energia potencial gravitacional aqui em cima do que aqui embaixo. Então quando a água que está aqui em cima cai, essa energia potencial, que é a energia gerada pela diferença de altura aqui, vai se transformar em energia cinética da queda aqui da água e que depois vai ser transformada em energia elétrica, né?
Então, essa é a definição de energia potencial. É uma energia latente, e essa energia potencial ela vai se converter em energia cinética. Aqui também é um exemplo. Então, a diferença de altura entre a parte mais superior aqui e a parte inferior é que faz a queda ser possível, a conversão dessa energia potencial pela diferença de altura aqui da água se transforma em energia cinética, e a energia cinética é transformada em energia elétrica. Então, a primeira energia potencial que a gente vai discutir é a potencial gravitacional. Então, pegando aquele mesmo exemplo lá, que a gente calculou qual é o trabalho que a força-peso faz em um objeto, pelo trabalho a gente consegue achar a expressão para energia potencial gravitacional. Se você lembrar, o trabalho feito pela força-peso é igual a mgh, sendo h uma diferença de altura. Como h é uma diferença de altura, h, nesse caso aqui do desenho, vai ser a maior altura, que é HA, menos a menor altura, que é HB. E tudo isso é medido em um nível de referência. Esse nível de referência aqui pode ser, por exemplo, o solo. Do solo você mede a altura para A e a altura para B. E você tem essas duas alturas. E isso é um ΔH, né? Uma variação de altura. Então é a mesma coisa da gente dizer que o trabalho feito pela força-peso é a massa vezes a aceleração da gravidade vezes uma diferença de altura. Como é uma diferença de altura, a gente também pode escrever a expressão do trabalho como sendo mgh2 menos mgh1. Então, isso quer dizer que o trabalho que a força-peso está aplicando está fazendo variar essa quantidade aqui para um H1 indo para um H2. mgh1 para um mgh2. Então, é análogo àquela ideia de você aplicar um trabalho e você causar uma variação na energia. Então, o trabalho feito pela força-peso está fazendo variar essa quantidade aqui, que é o que a gente chama de energia potencial gravitacional. Então, a energia potencial gravitacional, que é o que está escrito aqui, o trabalho faz uma variação na energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional a gente pode dizer que é mgh. Esse h aqui não é mais uma variação, e sim a altura em um certo instante. A altura no instante 1, a altura no instante 2. Então, a energia potencial gravitacional é dada por essa expressão aqui. Para medir essa altura, a gente bota uma referência, em que a altura vai ser zero. Tipo, a gente podia botar que o nível de referência de medida é o solo, e todas as alturas que são medidas superiores ao solo são positivas, inferiores ao solo são negativas, por exemplo. Daí a gente descreve a energia potencial gravitacional. Então, aqui a gente já consegue perceber que, basicamente, a definição de trabalho é você conseguir fazer variar a energia do sistema, né? E a energia, como consequência, é aquele estado que está inerente às massas e às velocidades que estão contidos lá no nosso conjunto de corpos, e que, aplicado um trabalho nela, a gente consegue variar a energia. E variando a energia a gente consegue aplicar trabalho. Então, só repetindo aqui para ficar mais claro, para a gente medir a energia potencial, a gente tem que estabelecer uma referência em que a energia potencial vai ser zero. Nesse caso aqui, é como se houvesse um barco ou uma varinha em cima da água. E acima daqui a gente mede as alturas e a energia potencial é positiva. Abaixo da referência a gente mede as alturas também e a energia potencial gravitacional é negativa. Então, em todo problema você tem que estabelecer qual é o nível de referência que você está querendo para medir as energias. Você dizer que a energia daqui é mgh não tem tanto significado. Isso é mais para você verificar qual a variação de energia de um ponto a outro. Então, só relembrando a forma de energia potencial aqui. Então, se a gente quisesse calcular a variação de energia do ponto de referência até a parte superior, ou seja, daqui até aqui,
a gente teria esse valor. A variação de energia é a energia final menos a energia inicial. Então fica mg Hzão menos zero. Então a variação de energia seria mg Hzão. E do ponto de referência até a parte inferior, fazendo essa conta aqui, do ponto de referência até a parte inferior, a gente vai ter que a energia final é essa daqui, no inferior, né? Energia inicial no ponto de referência. Então fica menos mgh menos zero. Então a variação da energia vai ser menos mgh. Se eu quiser fazer do ponto inferior até a parte superior, ou seja, partindo desse nível de energia potencial até esse nível de energia potencial, eu teria que a variação da energia potencial seria a energia potencial final, que é mgh, menos a energia potencial inicial, que é menos mgh'. Então fica mgh, que é a energia final, menos mgh', que é a energia inicial. Então eu faço o jogo de sinal aqui, fica positivo, e eu somo os dois. Então a variação da energia total, para vir daqui para cá, é de mg Hzão mais H'. Essa é a energia potencial total que foi variada por eu sair desse estado para esse estado aqui. Então, uma coisa interessante é que não importa a forma como eu saio de um estado para o outro. A única coisa que importa para mim é o estado inicial e o estado final. Então não importa se essa bolinha ela foi, fez uma curva, rodou aqui, fez não sei o que, passou em um loop, não sei o que lá. Ela chegou nesse ponto aqui com essa energia potencial. Ela saiu daqui com essa energia potencial. Então a variação da energia potencial é simplesmente a variação desses dois valores. Não importa a forma como ele se comportou aqui no meio. Então por último a gente vai falar sobre a energia potencial elástica e a mesma ideia da energia potencial gravitacional. Você tem uma mola, né? E você faz uma deformação nessa mola. Por você fazer uma deformação na mola, ela vai armazenar energia. E essa energia armazenada é energia potencial. Quando você solta a mola, ela converte essa energia potencial em energia cinética. Então, essa é basicamente a energia potencial elástica. E como é que a gente encontra uma definição matemática para essa energia? Primeiramente, a gente tem que estabelecer um local de referência para a gente medir essas variações de energia. E o local de referência que a gente geralmente faz é medir as deformações a partir do local, a partir do nível em que a mola era indeformada. Então aqui a mola está indeformada. Quando a gente deforma a mola, essa primeira aqui está indeformada, a gente deforma a mola e desse nível aqui que ela estava indeformada, a gente mede a deformação. Então ela foi deformada aqui em um valor de x. Então para esse valor de x existe uma energia potencial que foi armazenada na mola, que a gente quer saber quanto é. Então se a gente lembrar da fórmula de trabalho feito pela energia elástica, quando a gente sai do ponto de referência, que é a gente tomar aqui como sendo um comprimento normal, até uma deformação x, o trabalho feito por a força elástica é igual a k vezes o deslocamento, né, que é o x ao quadrado sobre 2. Mas quando a gente sai de um ponto em que ela já estava deformada e essa deformação é medida com relação à nossa referência para outro ponto de deformação, de um x1 até um x2, esse x1 e esse x2 sendo medidos com relação à deformação ao ponto em que a mola não está deformada, a gente tem que o trabalho elástico feito pela força elástica é igual a kx2 ao quadrado dividido por 2 menos kx1 ao quadrado dividido por 2. Ou seja, foi uma variação de um estado inicial de deformação da mola para um estado final de deformação da mola. E essa variação aqui dessa quantidade foi resultante em um trabalho. Então a gente pode definir a energia potencial da mola como sendo
kx ao quadrado sobre 2, onde x é uma deformação daqui da mola. Então o trabalho da força elástica é resultante dessa variação de energia, e essa energia a gente pode expressar como sendo kx ao quadrado sobre 2. Então, só vamos tentar organizar o que a gente descobriu até agora. A gente conseguiu perceber que quando a gente aplica um trabalho nos corpos, isso vai causar uma variação da energia desse conjunto, né? A gente conseguiu verificar com força-peso, com força elástica e até com a energia cinética, que quando a gente aplica trabalho, sempre resulta em uma variação da energia. Uma variação da energia cinética com a força-peso causa uma variação dessa energia potencial, com a força elástica a gente causa uma variação na energia potencial elástica. Então existe essa relação entre trabalho e energia. Um trabalho aplicado causa uma variação da energia. Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente pode pensar que esse trabalho aplicado, ele sempre é aplicado por uma força externa. Por exemplo, aquela força externa que é aplicada na partícula. Quando aquela força é aplicada na partícula, nesse caso aqui, quando essa força é aplicada na partícula, eu causo uma variação na energia. E essa força é externa à partícula, né? Então, se eu considerar o que está aplicando a força aqui na partícula como também fazendo parte do sistema, não vai mais existir trabalho externo sendo aplicado na partícula. É só uma interação entre força interna. Então essa força que está sendo aplicada aqui na partícula também está sendo aplicada de forma contrária no que está aplicando a força. E essas duas forças se cancelam. E portanto não existe trabalho, porque não existe força, né? Então se não houver trabalho externo sendo aplicado, a gente vai ter que não vai ter variação de energia. Então, portanto, se a gente considerar um sistema fechado, não terá trabalho externo causando variação de energia. E, portanto, por essa lei aqui que a gente descobriu, a gente vai ter que a variação da energia nesse sistema fechado vai ser igual a zero. E qual é o sistema fechado que a gente pode dizer aqui em que a variação da energia é igual a zero? Um sistema fechado muito importante que a gente pode considerar é o próprio universo. Então, se a gente considerar o universo como um todo, não existe trabalho externo agindo sobre o universo. Todas as forças que agem no universo sempre possuem uma força contrária que se cancela com ela, né? Então, a atração do Sol que a Terra sofre também é cancelada pela atração que a Terra faz ao Sol e todas as estrelas do universo. Então todas essas forças elas vão ter uma contrapartida que se cancelam. E portanto não existe nenhum trabalho efetivo ocorrendo no universo. E portanto a variação da energia no universo ela vai ser zero, sempre. Então a energia que está contida no universo ela é constante. Não existe variação de energia no universo. E essa é a lei da conservação da energia, que quer dizer que para um sistema fechado, toda a energia contida no sistema é conservada. Essa lei ela foi descoberta por Mayer. Ele foi um dos autores que primeiro definiram essa lei e é uma das leis mais importantes da física, em que a gente tem que a energia que está contida no sistema fechado ela vai permanecer constante. E é essa lei aqui que a gente vai usar para resolver alguns problemas futuros, que a gente vai ver na próxima aula, que vai ser uma aula de resolução de exercícios. A gente vai usar essa lei de conservação da energia, que essa aula serviu para provar, para verificar, né? E é uma das coisas mais bonitas da física, em que toda a energia que é contida no universo, mesmo que pareça que ela está sendo esgotada, que cada vez menos a gente tem a condição de produzir, de transformar energia, ela nunca vai ser realmente esgotada. Ela sempre permanece constante. Só é mais dificultoso
acessá-la e transformá-la. Mas a energia contida no universo, ela não varia. Sua variação é zero. E com isso a gente finaliza a nossa aula. Na verdade, ainda tem mais um conceito, só para a gente deixar claro aqui. É só um conceito de nomenclatura mesmo. Então, como a variação da energia é zero, essa variação que eu falo aqui de energia não é só energia cinética e potencial. Todas as energias somadas. Todas as energias somadas são constantes no universo. Mas existe um tipo de energia, que é o que a gente vai falar mais aqui, que é a energia mecânica. A energia mecânica é simplesmente a energia cinética mais a energia potencial. Então, a gente não vai falar sobre aqueles outros tipos de energia aqui. Para o nosso curso, as formas de energia que importam para a gente são essas duas aqui. Energia cinética e energia potencial. Elas vão se conservar se não houver nenhuma força dissipativa atuando no sistema. Por exemplo, se não houver atrito, se não houver resistência do ar, as únicas energias que vão estar presentes são a energia mecânica. Então, se a gente não considerar, se não houver nos nossos problemas atrito ou resistência do ar, ou qualquer outro tipo de resistência, só houverem variações de velocidade, variações de energia potencial, essa energia, que é a única energia que está presente no nosso sistema, sua variação vai ser igual a zero. Então não vai ocorrer dissipações. Tipo, nesse caso aqui dessa mola, ela não vai parar de oscilar. Por conta de não existir nem atrito, nem resistência no ar nos nossos cálculos. Então nos nossos cálculos, geralmente, na grande maioria, a gente faz o uso dessa lei adaptada para a energia mecânica. Então, no lugar de a gente considerar todo tipo de energia como tendo variação igual a zero, como não vai ocorrer perda de trabalho por atrito, por resistências, a gente vai ter que a variação da energia mecânica vai ser igual a zero. E a energia mecânica é a energia cinética mais a energia potencial. E, portanto, a gente vai ter que a energia cinética no instante 2 mais a energia potencial no instante 2 tem que ser igual a energia cinética no instante 1 mais a energia potencial no instante 1. Então a energia cinética e a energia potencial se conservam do instante 2 para o instante 1. E essa daqui é a adaptação que a gente tem da conservação da energia para a mecânica clássica, que a gente usa bastante. Que a gente vai usar nos problemas que a gente vai resolver na próxima aula, tá bem? E eu espero que vocês tenham curtido a aula. É uma aula grande, é uma aula pesada, mas é uma aula muito importante. E até mais. Tchau, tchau.